A graça e a paz, amados. Aqui estamos nós estudando o Evangelho de João e eu imagino que esta semana e as próximas, o pastor Nery vai estar dando continuidade a o que aconteceu com Jesus. Jesus, ele vai ser preso, ele vai ser condenado e ele vai sofrer, não é? Todas aquelas dores, aqueles danos que estava proposto sobre ele, e o pastor Nery vai certamente trazer com detalhes, talvez o pastor Jonas também, e eu vou dar um pulinho hoje mais para frente. Nós temos estudado o capítulo 18 de João, mas eu vou dar um pulinho para o capítulo 21. E o capítulo 21 começa assim. Depois disso, e só para voltar, o contexto aqui vai ser já depois que Jesus foi crucificado e que ele ressuscitou. E que ele já tinha começado a aparecer ressurreto perante os discípulos. Então o capítulo 21 começa assim. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhes eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com um barco, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus: Trazei os peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: Vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe e semelhante o peixe. Amém? Que beleza de passagem, né? Então nós temos aqui os discípulos que estavam tristes, né, com a morte de Jesus. De repente, Jesus, que esteve ao lado deles por 3 anos, eles acompanhando todas aquelas maravilhas que Jesus fazia, a própria companhia dele, os milagres e tudo mais, e de repente o seu mestre morreu e eles voltam agora à vida normal. E Pedro, todos sabem que era pescador, e a maioria dos discípulos também, e eles voltam então para pescar. Pedro ele chama os seus colegas
para poder pescar. Nós vemos Pedro como sendo o líder deles, né? E Pedro diz, vou pescar. Eu imagino que seria uma maneira dele de, olha, agora a vida volta ao normal, já não temos Jesus e vamos voltar a fazer o que nós fazíamos antes, né? E os outros foram junto com ele, disseram, não, nós vamos contigo. E eles subiram no barco. Vale lembrar que eles eram pescadores profissionais. Antes de receber o chamado de Jesus, era o que eles faziam, eles ganhavam a vida com a pescaria. E a palavra nos mostra que eles pescaram a noite inteira. E Jesus aparece lá na praia, certamente depois de muito tempo, e fala para eles, vocês têm alguma coisa para comer? Significava, vocês pescaram alguma coisa? E eles disseram não. Isso foi já de manhã, o que significa que eles passaram a noite inteira. E Jesus diz então, de lá da praia, né? Diz para eles, lança a rede do barco, lança a rede à direita do barco, e então vocês vão encontrar os peixes. Jesus dá essa sugestão para eles. E eles aceitam a palavra de Jesus e eles lançam a rede do lado direito. É bom a gente lembrar, às vezes, algumas coisas têm seus paralelos. Nós sabemos que Jesus está à direita do Pai. Assim ele foi. E Jesus manda eles jogarem à direita. Parece que é como, joga para o meu lado, porque do meu lado sempre vai ter peixe. E eles jogam a rede para o lado de Jesus. É claro que o lado direito depende da posição que você está, pode ser para lá ou para cá, né? Se você está olhando de frente ou de lado, mas na palavra de Deus nós vemos que Jesus está à direita. E eles atendem a palavra de Jesus. E João, que é quem está narrando esse evangelho, ele disse para Pedro, Pedro, é o Senhor, Pedro. É Jesus que está lá, daquele lado, que está lá na praia, dando essa ordem. E Pedro, quando ouve aquilo, ele creu o que João estava falando. E ele pula do mar daquele jeito de Pedro, né? Vocês se lembram que Pedro andou na água quando viu Jesus. Quando ele imagina que é Jesus, ele imagina que alegria tremenda. Ele sai nadando, não era uma distância grande de onde eles estavam, e os outros discípulos foram com o barco, remaram e chegaram até lá. E a rede, puxando a rede, né? Quando eles param na terra, então já veem que ali Jesus estava assando um peixe com pães do lado. Jesus estava preparando sanduíche de peixe para eles. E é interessante porque Jesus nem sequer esperou o peixe, né? Antes de pegarem o peixe já estava assado. Vocês já pensaram que tremendo Jesus, né? Mas Jesus disse para eles, tragam os peixes que vocês apanharam, traga aqui, vamos assar esses peixinhos aqui. Já tem aqui, ó, já botei o tição, tá aqui assando, já tem um assando aqui com pão e vocês trazem aqui, vamos jantar aqui junto. E Pedro então, ele sobe lá, puxa a rede, né? Sai puxando a rede para a terra e ele conta essa quantidade enorme de peixes. 153 grandes peixes está escrito na palavra. E para essa quantidade a rede nem aguentaria, assim é que está escrito, porque eles dizem assim, não se rompeu a rede, ou seja, a rede deveria ter se rompido, né? E todos eles sabiam que era Jesus.
Mas Jesus tinha uma aparência diferente, né? Ele não veio com o mesmo corpo quando ele se apresentava para os discípulos. E sabemos que ele tinha aquele corpo glorificado, né? Onde ao mesmo tempo ele poderia ultrapassar uma parede e ele poderia também comer um peixe junto com eles, né? E poderia também alguém tocar nas suas feridas, como ele fez com Tomé. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque eles sabiam que era Jesus. E Jesus toma o pão, dá para eles, dá o peixe também, e eles têm aquele momento de jantar com Jesus ali no comecinho da manhã. Eles chamam de jantar, né? Interessante, pela manhã. A gente chamaria de um breakfast, um café da manhã, mas para eles que viraram a noite toda era um jantar. E interessante nós vermos que Pedro, ele começou o ministério quando Jesus chamou ele para pescar homens, né? E foi justamente nesse mesmo lugar aí que Jesus tinha encontrado com ele. E agora Jesus encontra de novo com ele. Ali tinha começado tudo e ali vai continuar. Vai continuar. É interessante que Jesus manda eles lançarem a rede para outro lado, e naquele lado não estava funcionando. E eu fico perguntando, será que realmente tinha muito a ver a questão do lado, ou sim eles obedecerem a Jesus? Me parece que a questão aqui é que eles fizessem de acordo com o que Jesus estava mandando, né? E vocês sabem que a noite é o melhor momento para os pescadores. Eles gostam muito de pescar à noite porque a água, parte de cima da água fica mais quentinha e ali fica mais peixe. Os peixes são mais fáceis de serem capturados quando é à noite, por essa questão da temperatura, né, do sol durante o dia que fica. E nós vemos essa questão do peixe, que existe algum paralelo nessa questão aí da pescaria, jogar a rede, né, do lado direito em relação à nossa vida. Eu, vendo essa passagem, eu fico me lembrando de noites que eu passei trabalhando, lutando, dormindo no trabalho e no final a coisa não rendia. Chegava o final do mês, parece que toda aquela minha pescaria, quando as contas vinham, não sobrava nada. É quase como se dissesse que eu não peguei nada, porque o que eu peguei ia todo embora. Parecia como se fosse um saco furado, sabe? E isso por muitos anos, sempre pescando, sempre pescando. E Deus não condena aqui a pescaria deles, né? Apenas Jesus quer fazer parte dessa pescaria. Interessante que Jesus entende de business, né? Entendia do business deles, muito bem por sinal. E eu imagino que todos nós temos um chamado também para pescar homens, como Deus chamou a João. Todos nós temos essa responsabilidade de disseminar a palavra de Jesus. E uma vez que nós entregamos a vida para Ele, a nossa segunda parte, a segunda etapa, é justamente falar para outros, dar o nosso testemunho, e isso seria pescar homens. E eu um dia recebi esse chamado e passei a pescar homens. E isso fez toda a diferença em minha vida. Fez diferença na minha família, diferença para os meus amigos, para os meus pais, meus parentes. E eu passei a ser uma pessoa realmente diferente quando eu de repente já não me preocupava muito
com a pescaria de peixes normais, né? De como ganhar o dinheiro, o pão para pagar as contas. E eu realmente passei a me preocupar bastante com as pessoas, a ter outro tipo de olhar, de ver as pessoas. E a ansiedade, ela foi cada vez indo embora e eu confiando mais no Senhor e me contentando com aquilo que o Senhor tinha para mim naquele momento. E eu creio que, de alguma forma, em algum momento, Deus acabou falando comigo para mudar a forma que eu agia no meu trabalho. E por várias situações, várias vezes, assim, palavras do Senhor, eu acabei mudando o meu estilo de trabalho, de como eu trabalhava antes, que seria, né, a pescaria, e eu passei a jogar a rede de outro lado. E alguns que me conheciam acharam que era uma loucura eu mudar do trabalho do que eu fazia por tantos anos, mexendo com eletrônica, e aí depois mudar para mexer com pedra, sem nunca conhecer nada. E eu não imaginava, mas Deus tinha um plano nisso. Então, nisso tudo, o que eu vejo importante é que eu fazia o meu melhor antes, sabe? E eu continuei fazendo, continuei trabalhando duro. Mas há um ponto aonde a gente percebe que a mão do Senhor está no que a gente está fazendo. E a partir do momento que Deus colocou a mão para abençoar, as coisas mudaram. E eu não precisava me preocupar muito na quantidade de peixes que eu iria pegar. Mas eu digo para vocês que a partir desse ponto nunca mais eu voltei com a rede vazia. Minha rede sempre voltou cheia, continua vindo cheia. E às vezes eu fico olhando e eu digo assim, ai, que milagre que não rompeu a rede, porque veio muito peixe, eu tenho que repartir esses peixes muitas vezes, porque são muitos, e Deus usa, né, na obra dele. Então, irmãos, eu vejo que como que é bom a gente jogar do lado de Jesus, a gente ouvir a voz dele, nós buscarmos primeiramente obedecer, agradar e fazer o nosso melhor no nosso dia a dia, sabendo que a bênção vem dele. Eles foram abençoados com a presença de Jesus. E muito mais, eles foram abençoados fisicamente, eles tiveram, né, saciaram as suas necessidades, muito mais, eles receberam uma quantidade que era mais do que eles precisavam, então eles puderam compartilhar, puderam saldar talvez até dívidas, né, com aquilo, não sei. E, sobretudo, o prazer de ver de que foi Deus que fez. Isso foi um milagre. E eu tenho o meu milagre. Você certamente tem o seu milagre também. Se não tem, você busca ouvir a voz de Deus. Entrega o seu caminho para o Senhor. E se Ele te mandar jogar a rede para a direita, ainda que as pessoas ao seu lado achem que isso é uma loucura, que você é um fanático, que você agora está virando homem Bíblia, que está recebendo uma lavagem cerebral, como me disseram muitas vezes, que o pastor estava fazendo uma lavagem cerebral comigo. Eu digo para vocês que vale a pena ouvir a voz do Senhor e mudar de direção se assim Ele mandar, porque aí é que está a bênção do Senhor. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.